Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, Watch City Cigar. Gente, não é, viu? Não é só mais um site que vende tabaco, não. Que vende cachimbo, que vende acessório, que vende charuto. Não, não é. É uma loja real, viu? Lá nos Estados Unidos e que faz misturas que são super renomadas, sabe? Por cachimbeiros, sobretudo norte-americanos, né? Super renomadas. E a que nós vamos ver hoje é uma das mais aclamadas por esses cachimbeiros. É a Old Dominion. Vamos ver? Gente, Watch City Cigar Company. Olha, como eu falei, não é somente um site americano, mais um desses que vende coisitas pra gente não, sabe? Tabaquinhos, cachimbinhos, acessórios, charutos, não. É uma loja real mesmo, sabe? Aliás, são duas. Tem um vídeo sobre a história dessa tabacaria, localização e tal. Nesse vídeo aqui, ó, Ahab's Comfort, que é uma inglesa da Watch City Cigar Company, né? É a história aí, vê aí se você já viu. Vale a pena ver a história, uma história interessante de como ela foi formada. Bom, então como eu falei, além dela vender diversas marcas de charutos, cachimbos e tabacos, vende de tudo, ela produz as suas próprias misturas, sabe? Que são bastante renomadas entre os cachimbeiros norte-americanos, sabe? Muita gente fala bem dessas misturas. Que é o que eu contei, são mais de 60, viu? Tipos diferentes, né? E aí vão de Straight Virginia até aromática, passando por inglesa, balcânica, enfim, aquela classificação toda. E elas são produzidas, o blender da Watch City Cigar é um cara chamado Ernie Q. O nome completo dele é Ernie Quintiliani, né? Que além de blender, ele também é responsável por outras, como é que eu vou dizer, por outras atividades lá na Watch City Cigar, sabe? Ele, assim, na entrevista que eu ouvi dele, ele também é responsável pela parte de comércio eletrônico, enfim, ele tem algumas outras funções lá. Bom, o Ernie Q, como ele é conhecido, né, Quintiliani, o Q é o de Quintiliani, né? Ele era fotógrafo profissional, esse cara. E ele começou a fumar cachimbo na faculdade, quando lá ele entrou para um clube de cachimbeiros chamado Sherlock Holmes Pipe Club. E onde ele foi apresentado a várias questões aí do nosso hobby, como aos fumos Dunhill, que ele diz que ainda aprecia muito até hoje, né? Ele e muita gente, né, inclusive eu. Bom, acho que você também. Ele tava meio teso, né? Aí no começo dos anos 2000 e começou a procurar emprego e achou um emprego temporário, lá ele chama de part-time job, que é emprego de alguns dias por semana só. E achou um emprego lá na Watch City Cigar, né, Company, e foi trabalhar lá. E foi aprendendo, né, um pouco sobre a arte das misturas, como é que eram os tabacos e tal. Ele foi aprendendo a coisa. E ele foi aprendendo meio que na marra.
segundo ele disse, porque ele tinha que ligar para os caras mais experientes, perguntar quanto punha disso, como é que era aquilo, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo outro. E ele fala que não é assim tão fácil, né? Que os caras não saem falando a receita toda, né? Mas que ele foi indo lá e ele aperta aqui, aperta ali e foi conseguindo aprender. Mas ele tinha incumbência de fazer misturas para a empresa que ele trabalhava. Ele passou a fazer as misturas estritamente como ele recebia as receitas, né? Assim, ele não inventava nada. Os blends mais experientes falavam, olha, a receita é assim, ele fazia exatamente assim. Bom, com a evolução do trabalho, né, natural, a evolução do trabalho da gente, ele começou a ter mais liberdade, sabe, para fazer as misturas. E muito baseado no seu próprio gosto, né? Ele conta. E muitas com tabaco lataquia, que ele diz que também é um grande apreciador do lataquia, sabe? Ele adora misturas que tem lataquia. Interessante a conversa desse cara, ele é bem interessante. Bom, mas daí ele conta que alguns anos passaram, que daí, tudo bem, as misturas que ele fazia estavam bem legais e tal, só que o chefe dele lá, o dono da tabacaria, chegou e falou, ó, queridão, você tem que fazer misturas que os clientes querem comprar. E o americano gosta muito de aromático, né? Então ele começou, inclusive, a produzir algumas misturas, enfim, mais procuradas pelos seus clientes, né? Aromáticas e outras. Né? E ele fala assim na entrevista, né? Bom, meu chefe falou, é o cliente que manda, né? Então, vamos fazer o que eles querem. Né? Bom, o cara foi fazendo. E alguns desses clientes queriam matches, né? De tabacos famosos. E ele fala um negócio também nessa entrevista. Eu tô falando muito dessa entrevista porque ela é muito interessante. Ele fala nessa entrevista que, na visão dele, o match de um tabaco, ele não deve ser igual ao tabaco. Ele não deve ser considerado o match um tabaco igual ao tabaco paradigma. Mas ele deve ser, sim, um semelhante, né? Que, de uma certa forma, te traz lembranças, te remete ao tabaco que está sendo comparado. Uma coisa que eu tenho falado muito quando eu faço resenha de match, né, de tabacos famosos, as pessoas, o tabaco é igual? Não, não é igual. Ele é muito semelhante, ele lembra bastante, né? Aliás, talvez até o mesmo tabaco feito anos depois não seja igual, né? Bom, voltando para o Ernie Q, o Ernie também, ele desenvolveu lá, não sei se a autoria é só dele, tenho minhas dúvidas, mas ele desenvolveu um corte que ele chama de crumble flake. Não é crumble cake, é crumble flake. Que é, na verdade, um flake. Ele faz o cake, né? Ele pressiona, ele põe camadas de tabaco com folha inteira, camadas de tabaco já cortado, né? Camadas de tabaco de folha inteira, cortado, e assim vai, ele vai fazendo a composição. Aí ele pressiona tudo bem pressionado, e daí ele corta em flakes bem grossos, assim, tem, sei lá, meio centímetro, quase, um pouco menos, talvez. Mas é muito legal porque ele desmancha assim com o toque, sabe? Você toca nele, ele vai já desmanchando e fica muito fácil de carregar o fornilho. É bem legal esse corte. Vem um flecão desse tamanho. Bom, vocês vão ver aí mais pra frente. Pera aí. No caso da de hoje, voltando até na história dos matches, né?
que ele diz que é a semelhança. O caso de hoje, por exemplo, o Old Dominion, ele diz que é o escudo envelhecido. Não imagina? Bom, a propósito, Old Dominion. Old Dominion é o apelido, sabe de quem? Do estado da Virgínia, né? Do estado da Virgínia. A colônia da Virgínia, né? A Virgínia fica na costa leste, né? Na costa do Atlântico, lá para cima, já perto de Washington. Enfim. E a colônia da Virgínia foi a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. Ela foi a primeira. E elas foram fundadas nos séculos 16, 17 e 18, mais 17 e 18. Né? E a colônia da Virgínia é uma das conhecidas como 13 colônias, né? Era a Virgínia mais 12. Que eram dominadas assim por protestantes, né, de língua inglesa, né, na época lá, séculos 17 e 18. E essas 13 colônias, Virgínia mais 12, é que deram início à Guerra Revolucionária Americana, né, que culminou com a Declaração da Independência de 1775. Então, Old Dominion. Bom, gente, chega de conversa e vamos ver o tabaquinho, né? Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. A ficha técnica. Bom, o produto então chama-se Old Dominion. A manufatura é da Watch City Cigar Company, né? E o blender é o norte-americano Ernie Q. Como ele é conhecido, né? O quintilhano é o quê? O blend é um vapor, Perique e Virgínia. E os tabacos, né? Obviamente, Perique e Virgínia. Acho que uma boa parte de Red Virginias, mas tem Bright também, se não me engano. Bom, o corte é um Crumble Flake, que eu já falei para vocês mais ou menos o que é. E ele é vendido só a granel. A Watch City Cigar Company, eu acho que ela não faz nada em lata, assim, acho que ela só vende a granel, sabe? Bom, eu comprei a granel, né? Eu comprei aqui no Brasil dos nossos amigos, comprei uma boa quantidade, então eu já deixei aqui no meu potinho. E obviamente, como é a granel, não vem nada escrito, né? Já no site da Watch City Cigar, diz que o Old Dominion é um simples, ele é simples, porém ele é complexo e saboroso Crumble Flake. E aí ele explica o que é o Crumble Flake, que é quando se mistura os tabacos cortados com os tabacos de folha inteira de outro tabaco. Pressiona, né? E depois corta em fatias grossas. Isso é o que eles chamam de Crumble Flake. Bom, o Old Dominion é composto por variedades de Bright Virginias e Red Virginias, né? Virginias claras e Virginias vermelhas, com uma boa dose de perique, né? E eles são pressionados por 2 semanas para enaltecer a doçura natural dos tabacos. Dá uma olhada aí no tabaco da bandeja. Tabaco Old Dominion da Watch City Cigar. Comprei lá na Fumegantes. Vem em boca, aliás, mesmo que fosse lá na Watch City Cigars, também seria só em boca. Vamos ver, eu sou ruim de abrir
saquinho. E como esse tabaco vai para o meu potinho hermético, eu comprei bastante. Vamos abrir aqui, já de uma vez, sem sofrimento. Olha só, gente. Olha que beleza. Olha o tamanho do flake. Ele quebrou aqui, ó. Acho que para fazer 50 gramas teve que fazer uma composição. Olha que beleza esse flakeão. Macio, olha. Macio. Ele, para mim, ele tá mais para um crumble cake, viu? Bem fácil de quebrar, olha só. Bem fácil de quebrar. E bem perfumado. E é um Perique e Virgínia, né? Um vapor. Gente, você consegue ver alguma coisa aqui, mas tabaco prensado a gente nunca sabe exatamente o que é. De umidade, ele para mim tá bem pronto para ir pro fornilho. Esse tabaquinho Old Dominion da Watch City Cigar. Minhas impressões. Bom, gente, abrindo aqui meu potinho, Old Dominion. Olha, é incrível, viu? Interessante. O que vem à frente, assim, é um gramíneo e um cítrico, sabe? É o que vem mais à frente. E um cítrico e um gramíneo intenso, sabe? Bem penetrante. Mas logo, você começa a perceber uma fruta mais escura, sabe? Você percebe bem o perique. Uma ameixa, um figo, assim, uma fruta mais escura já, um pouco mais passada, sabe? Tem também mais ao fundo, você tem que deixar seu nariz acostumar um pouco, porque esse gramíneo é bem penetrante. Aí você percebe madeira, terra, você percebe ao fundo esses tons, sabe? Olha, o tabaco tem um aroma bem intenso, me surpreendeu bastante o aroma desse tabaco. Bom, e fumando? Pois é. Fumando. Gente, deixa eu tocar um fogo aqui no meu cachimbinho, peraí. O sabor. Antes de falar no sabor, gente, olha isso aqui, ó. Eu gosto muito dessa marca aqui. Isso aqui é o Mastro de Paia. E por que que eu tô fumando esse Old Dominion nesse billiard da Mastro de Paia? Primeiro, porque eu gosto. E segundo, porque eu reservo meus cachimbos Mastro de Paia para fumar Virgínias, né? Vapors, Straight Virgínias. E terceiro, por quê? Porque o Ernie Kill falou que é uma das marcas que ele mais gosta de cachimbo italiano. E é uma das que eles mais fumam. Então, uma homenagem minha ao Ernie Kill. Bom, eu gosto demais também, eles fumam muito bem. Bom, o sabor é bem cremoso, viu? Bem cremoso. Ele caminha até para adocicado, ele não chega a ser adocicado, mas ele caminha para lá, sabe? Olha, o que você percebe ao longo do fornilho, além da cremosidade, da suavidade, da sedosidade, não é suavidade, é sedosidade desse tabaco, são notas de terra, né? São notas de madeira, e eu percebo muito aqui umas notas de fruto seco, como se fosse amêndoa, sabe? Uma amêndoa meio tostadinha, sabe? O tempo inteiro no fornilho. E essas notas muito bem acompanhadas por uma agradabilíssima picância, sabe? É uma picância que é do começo ao fim do fornilho. Ela não é que ela vem para o final, não. Logo quando você acende, você já começa a perceber a picância
que esse tabaco vai te trazer, que ela é muito agradável. O retrogosto, gente, é aquele pãozinho doce, sabe, que a gente deixou passar um pouquinho na frigideira. Para mim é essa cremosidade, assim, essa sensação. O americano chama isso de bread, né? Eu chamo de pãozinho doce, vai. É uma coisa, acho. Agora, sempre acompanhado pela picância. Uma picância muito gostosa. Ela é bem presente, bem persistente, mas ela não é incômoda, ela é bem agradável. Olha. E mais, sabe aquela sensação que permanece na boca por um bom tempo quando você exala a fumaça? É um retrogosto como esse. Eu gosto muito de tabaco que tem essa característica, sabe? Que ele fica na boca depois que você exala a fumaça. Eu gosto. Bom, a queima, gente. Como vocês viram, Crumble Flake. Esse corte aí, interessante, eu achei. Ele é muito fácil de desmanchar, né? Então, só lembrando, né? O Crumble Flake, segundo o Ernie Kill, é folha de tabaco inteiro, folha de tabaco picado, folha de tabaco inteiro, folha de tabaco picado, ou algumas folhas de tabaco inteiro, não sei quantas, mas enfim, é uma combinação de folhas inteiras com folhas de tabaco picado, que depois é pressionado e cortado em fatias bem grossas. Vocês estão vendo aqui, né? A fatia é grossa, gente, olha isso. Ela é grossa mesmo. Ela é grossa mesmo. Não dá pra dobrar e pôr no fornilho isso aqui. Até porque quebra, mas enfim, ela é grossa. Bom, mas ele desmancha muito facilmente. Você toca nele assim, dá uma esfregada assim, ele vai desmanchando. E aí, eu gosto muito desse tipo de corte, de flakes, de plugs, de crumble cake. Por quê? Porque você pode cortar o tabaco da forma como você gosta, né? Você pode cortar ele em pedaços maiores, em pedaços médios, você pode deixar ele bem desfiadinho. Enfim, você é que encontra o jeito melhor, o jeito que mais te agrada, que mais te dá prazer para você fumar, né? Então eu acho bem legal, porque é uma liberdade que dá ao cachimbeiro, né? Ele dá mais trabalho, claro que dá, né? Um ribbonzinho fininho, se você tirar da lá, tem que jogar direto, mas enfim. É bem bacana, eu acho, esse corte. Bom, depois que você já escolheu como vai ficar o corte que você vai encher seu fornilho, você vai perceber que ele acende bem fácil. Acende fácil, não tem problema nenhum. Ele queima bem, queima de forma homogênea, bem limpa. E olha, ele queima relativamente frio, viu? Relativamente frio. Agora, não acho que é um tabaco que você pode apertar, né? Acho que se você mantiver uma cadência razoável, ele é super tranquilo e nada na língua. Agora, se você apertar, aí, gente, não tem muito jeito, alguma coisa na língua ele vai te encher. Minhas impressões gerais, assim, é um tabaco de intensidade de sabor, de corpo e de nicotina, um pouco acima da média, sabe? São bem presentes os sabores, ele tem um bom corpo, ele tem nicotina, mas tudo muito bem equilibrado, sabe? Não é uma coisa assim que você sinta alguma coisa especial, mas ele é mais que o médio. Agora, de um modo geral, assim, sinceramente, não achei assim uma fumada complexa, como ele fala, não. Eu achei a fumada bem igual durante todo o fornilho, né? Mas tudo bem, aí é uma impressão de cada um. Bom, para mistura
Vapor ou Dominion, eu vou dar, gente, 4. 4 estrelas para o meu grupo de Virgínias. E eu explico. Olha, os aromas, como eu disse, tem um gramíneo e um cítrico. Gente, você abre o pote assim, aquilo penetra na sua narina, é uma delícia. Penetra bem intenso, muito interessante. Você, logo depois, começa a perceber a fruta escura, né? Eu acho que a ameixa bem preta. Né? E percebe também terra, madeira, tal. Isso você percebe também. Mas esse cítrico e esse gramíneo que tem à frente, gente, é uma coisa muito interessante. Bem pungente, bem penetrante. O sabor me agradou demais, porque ele é um cremoso que ele tende para ir para o adocicado. Ele não é adocicado, mas ele quer ir para lá, sabe? Então ele é muito agradável, pelo menos pro meu sentir aqui, pro meu palato, né? Bem aveludado, sabe? Bem sedoso. Eu achei muito interessante a forma como esses Virgínias se comportam, né? Agora, é um tabaco que além de ter algumas notas, como disse, de uma amêndoa meio tostada, ele tem picância. E é uma picância que vai do começo ao fim do fornilho e ela é agradável, ela é perceptível e agradável. Um retrogosto, gente, um espetáculo. Muito bom, muito bom. Fica na boca, maravilhoso. Bom, para mim, é um vapor, gente, um pouco mais intenso. Pouco mais intenso. E, assim, para mim, sinceramente, é um tabaco pro dia todo, a qualquer hora. A qualquer hora. Muito tranquilo de fumar, apesar de ser ligeiramente mais intenso. Ligeiramente. Como eu falei, está um pouco acima do médio. Agora, assemelha-se ao escudo. O escudo também tem essa coisa, né, de um gramíneo mais intenso e tal. Lembra. Se bem que eu acho o escudo mais intenso que o Old Dominion, sabe? Pelo menos agora de cabeça assim é o que tá me vindo. Bom, gente, eu gosto de tabaco intenso, como vocês sabem, né? Então, pra mim, é um daqueles tabacos que eu vou fumar o dia inteiro, a qualquer hora, sabe? Eu achei um espetáculo essa mistura Old Dominion. Daí o porquê, as 4 estrelas. Legal? Então, gente, essas foram as minhas impressões sobre a mistura Vapor Old Dominion manufaturada pelo blender Ernie Q da Watch City Cigar Company. E com isso, gente, eu espero o quê? É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.